Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de radiciação, onde o primeiro exemplo que eu trago a vocês é a raiz quadrada de 81. Para conseguir efetuar a raiz quadrada, é importante nós reescrevermos os números de forma fatorada, o que no primeiro momento é só recordar a tabuada. 81 nós sabemos que vem da conta de 9 vezes 9. Portanto, nós podemos reescrever essa conta como sendo a raiz quadrada de 9 ao quadrado. Outro detalhe interessante é que a raiz quadrada ela subentende-se um número no índice da raiz, este 2 pequenininho aqui fora. E que esta representação pode ser escrita de outra maneira. Eu posso escrever 9 elevado a 2 dividido por 2. Quem está dentro fica em cima e quem está fora fica embaixo. Com isso, nós podemos simplificar a fração, escrevendo 9 elevado a 1, que é exatamente 9, uma vez que a fração se simplifica. A forma fracionada da raiz ela é muito importante, por isso cabe aqui um resumo em que, dado um número x na raiz quadrada, nós podemos escrever que ele é x elevado a meio. 1 sobre 2. Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. No próximo exemplo que eu trago a vocês, o exercício 2 pede menos a raiz quadrada de 81. Neste exemplo, o que mais nos interessa é demonstrar que o negativo ele não entra na raiz quadrada. Ele está fora, portanto todo o cálculo vai ser repetido com um sinal de negativo esperando a conta ser terminada. Portanto, nós temos todo o passo feito no exercício anterior, apenas com o negativo sobrando. Portanto, negativos fora da raiz não interferem em nada. Apenas nós devemos esperar o cálculo ser feito e terminar colocando o sinal negativo. No próximo exemplo, eu trago aqui para vocês a raiz cúbica de 81. Como efetuar esse cálculo? Nós temos que recordar da fatoração. O número 81 ele pode ser dividido por 3 inúmeras vezes. Por 3 dando 27, por 3 dando 9, por 3 dando 3, por 3 dando 1, o que resulta em 4 números 3. 3 à quarta seria a sua representação mais simplificada. O que seria raiz cúbica então de 81? Seria a raiz cúbica de 3 elevado à quarta. E para mostrar uma outra maneira de raciocínio, de radiciação, é importante perceber que o índice raiz cúbica exige tirar raiz de números que estejam elevados ao cubo. E o número que aqui está dentro, 3 à quarta, ele pode ser representado como 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é justamente a conta que nasce da fatoração. Perceba que existem aqui 3 vezes o número 3 multiplicado, o que me permite escrevê-lo como a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3, onde um dos números acaba sobrando, e essa trinca de 3 foi juntada. Com isso, nós podemos representar esta raiz como a raiz cúbica de 3 ao cubo multiplicada pela raiz cúbica de 3. A raiz quadrada ela pode ser separada, ou a raiz cúbica também. Uma vez que existe um produto, eu posso deixar a raiz indicada para os dois números, separadamente, isso não tem prejuízo nenhum. Aqui, nós podemos efetuar a simplificação, pois 3 elevado ao cubo na raiz cúbica é 3 elevado a 3 terços. Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. A outra raiz não há possibilidade de tirar, por isso eu vou deixar ela indicada. Nós podemos simplificar aqui 3 sobre 3, dando 1, o que finaliza dando 3 raiz cúbica de 3. Essa seria a raiz cúbica de 81. Todo esse passo a passo foi feito para que você possa raciocinar com calma. Esses cálculos podem ser feitos muito mais rápido, mas é importante perceber que ele nasce de uma fatoração. Por último, eu trago aqui um último exemplo, que seria a raiz cúbica de menos 64. O caminho é semelhante. Inicialmente, nós temos um número que não me parece muito bonito, vamos ter que fatorá-lo.
Eu vou colocar aqui do ladinho, temos um espacinho. O 64, por ser número par, é divisível por 2, dando 32. Por 2, 16. Por 2, dando 8. Por 2, dando 4. Por 2, dando 2. Por 2, dando 1. O que resulta em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta. Esse seria o seu número fatorado. E isso me facilitaria o cálculo, pois eu tenho a raiz cúbica de menos 2 elevado à sexta. O número 6 ele é divisível por 3, portanto eu posso continuar o meu cálculo. Um outro detalhe é que a raiz cúbica ela não exige números positivos. Podem ser negativos ou positivos dentro da raiz. Portanto, eu posso escrever menos 2 elevado a 6 sobre 3. Quem está dentro, fica em cima. Quem está fora, fica embaixo. Todos esses termos, ou todo esse número está entre parênteses, indicando que é o menos 2 que está sofrendo essa conta. Portanto, nós temos menos 2 elevado ao quadrado. Seria a simplificação de 6 por 3. Menos 2 vezes menos 2. Isso é menos 2 ao quadrado. O que vai dar menos com menos mais 2 vezes 2, 4. A raiz cúbica de menos 64 equivale a mais 4.